Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a última videoaula de nossa disciplina, Elaboração de Projetos de Produção Cultural e Empreendedorismo. Em nosso primeiro encontro, falamos sobre o histórico das políticas públicas culturais brasileiras, sobre as leis de incentivo à cultura e sobre os editais de fomento público para apoio. Na segunda aula, conhecemos em detalhes um formulário de elaboração de projetos culturais e suas etapas de execução. Em nosso último encontro, tratamos da execução e da prestação de contas, que são pontos essenciais do projeto. Hoje, vamos falar sobre o empreendedorismo com foco na cultura. Não se esqueça que as nossas aulas estão disponíveis em nosso espaço virtual, assim como os textos sobre os nossos conteúdos e alguns materiais de apoio. Em caso de dúvidas, anotem e postem nos fóruns, para que possamos solucioná-las juntos. Vamos começar nossa aula? Você sabe o que é empreendedorismo? E como surgiu esse termo? Empreendedorismo é uma palavra oriunda do idioma francês e contém ideias de iniciativa e inovação. Os primeiros registros da utilização da palavra empreendedor datam do século XVII e XVIII. O termo era utilizado para definir pessoas que tinham como característica a ousadia e a capacidade de realizar movimentos financeiros com o propósito de estimular o crescimento econômico, por intermédio de atitudes criativas. De acordo com Joseph Schumpeter, um dos economistas mais importantes do século XX, o empreendedor é um indivíduo versátil, que possui as habilidades técnicas para produzir e a capacidade de capitalizar e reunir recursos financeiros, organizar operações internas e realizar vendas. Schumpeter associa o empreendedorismo ao desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de oportunidade em negócios. Para Louis Jacques Fillon, um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Outro conceito muito importante vem de Fernando Dolabella, autor do livro O Segredo de Luísa, que está lá entre as nossas referências bibliográficas e é essencial para você que quer aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto. Para ele, o empreendedor é alguém que sonha e busca transformar seu sonho em realidade. Dolabella acredita que existe uma forte ligação entre empreendedorismo e o desenvolvimento social. Acredita-se hoje que o empreendedor seja o motor da economia, um agente de mudanças. As pessoas empreendedoras são fruto do contexto social em que vivem, sendo influenciadas pela época e pelo lugar. Ou seja, se uma pessoa vive em um ambiente em que ser empreendedor é visto como algo positivo, terá mais possibilidades ou motivações para criar seu próprio negócio. Dessa forma, existem cidades ou regiões que são mais empreendedoras do que outras. Esses lugares possuem algumas características em comum, como a vivência democrática, maior cooperação em detrimento da competitividade e relações sociais estruturadas em rede e não hierarquizadas. E não se trata apenas de um fenômeno econômico, mas também social. O empreendedor não só é aquele que abre uma empresa, ele pode atuar em qualquer segmento da sociedade, levando inovação e desenvolvimento para a comunidade em que está inserido, dinamizando a economia. O conceito de empreendedor traz consigo ainda a ideia de sustentabilidade e é um mecanismo de defesa contra o desemprego. Para o indivíduo, o empreendedorismo constitui a geração de autonomia, autorrealização, busca pelo sonho e é indispensável para o bom desempenho de qualquer atividade profissional. Além disso, o termo está associado a um conjunto de valores positivos e éticos. Dessa forma, não é empreendedor aquela pessoa de sucesso nos negócios, mas que polui o meio ambiente, gera produtos nocivos à saúde humana ou dos animais. O empreendedor contribui para o bem-estar social do local. O empreendedor é um insatisfeito que transforma seu inconformismo em descobertas e propostas positivas para si mesmo e para os outros. É alguém que acredita que pode mudar o mundo. Qualquer pessoa pode ser empreendedora. O artista, o escritor, o poeta que publica os seus versos porque é necessário compartilhar os resultados do seu trabalho. Os empreendedores podem ser voluntários, que têm motivação para empreender, ou involuntários, que são forçados a empreender por motivos alheios à sua vontade, como é o caso dos desempregados ou dos imigrantes. Você deve estar se perguntando, mas para que servem esses conceitos e definições?
É através do entendimento deles que cada indivíduo pode desenvolver seu potencial empreendedor. Por isso, o estudo do perfil dos empreendedores tem sido de grande valia para iniciar o próprio empreendimento. Os autores James Timmons e John Hornaday detectaram em seus trabalhos uma série de características apresentadas pelas pessoas empreendedoras. São elas: possui uma inspiração ou modelo que a influencia, possui iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de realização, trabalha sozinha. Essa característica é muito interessante. Existem pessoas que só trabalham porque são obrigadas e porque sempre tem alguém exigindo delas determinado trabalho. Essas pessoas não são empreendedoras. O empreendedor tem a necessidade de trabalhar. O trabalho lhe traz realização. Continuando nossas características, tem perseverança e tenacidade. É aquele indivíduo teimoso que não desiste fácil do que acredita. Considera o fracasso um resultado como outro qualquer. Não se abate com ele. Aprende com os erros e resultados negativos. Tem grande disposição e energia. Trabalha incansavelmente. Concentra seus esforços para alcançar resultados. Sabe fixar metas e atingi-las. Luta contra padrões impostos. Para ilustrar essa característica, pensemos nos padrões de beleza de alguns anos atrás. As mulheres, para serem consideradas bonitas, precisavam ser magras, ter cabelo liso. Era difícil, até para aqueles que fugiam desse padrão, encontrar roupas, produtos ou serviços que atendessem suas necessidades. Hoje em dia não é mais assim. Os cabelos afros ou desalinhados ganharam seu espaço. Existem empresas especializadas em produtos plus size, que utilizam inclusive modelos com grandes medidas. Certamente foram empreendedores aqueles que investiram nessa ideia. Os empreendedores buscam se diferenciar dos outros, procuram ocupar espaços não ocupados por outros no mercado. São bastante intuitivas, possuem ousadia, acreditam no que fazem e se comprometem. Procuram analisar seus resultados e rever atitudes. Sabem buscar, utilizar e controlar recursos. São sonhadores e realistas. São também líderes. Têm boa relação com os colaboradores, buscando extrair deles o que cada um tem de melhor para compor um ambiente harmônico. Orienta-se para os resultados a longo prazo. Conhece muito bem o ramo em que atua. Cultiva a imaginação e aprende a definir visões. Traduz seus pensamentos em ações. Define o que deve aprender para realizar suas visões. Preocupa-se em aprender, fixar metas, cria métodos próprios de aprendizagem. Aprende a partir do que faz. Tem a capacidade de influenciar as pessoas com as quais lida e a crença de que pode mudar o mundo. Gosta de assumir riscos que sejam moderados. É inovador, criativo, mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócio. Conforme dissemos, o empreendedorismo está ligado aos sonhos do indivíduo. A realização dos sonhos, porém, não é considerada pelas instituições sociais em que está inserido. A escola, por exemplo, trabalha com conteúdos concretos, fruto do conhecimento científico e racionalizado, e a necessidade de utilizar esses conhecimentos em provas de vestibulares ou concursos faz com que o indivíduo, muitas vezes, deixe de lado as ideias tidas como ousadas ou aventureiras. Além do mais, conforme afirma o autor Fernando Dolabella, algumas instituições exercem a função de controladoras sociais, garantindo a permanência da sociedade como está. Nesse sentido, o sonho representa uma ameaça à ordem social vigente. Ao agir para transformar seu sonho em realidade, o indivíduo rompe com a estrutura imposta. Aqueles que buscam a realização dos seus sonhos são protagonistas e autores da própria vida. É no momento em que busca transformar seu sonho em realidade que nasce a necessidade de saber. Ou seja, o indivíduo que está motivado para realizar seu sonho irá desenvolver métodos próprios para aprender o que for necessário para a criação, o desenvolvimento e a realização do seu sonho. O autor Louis Jacques Fillion nos ajuda a compreender como se forma uma ideia ou um sonho e quais as condições para que ele surja. Segundo ele, a ideia surge no decorrer dos anos, baseada nas próprias experiências do sujeito, a partir do contato com algo que lhe desperta a atenção de forma particular. No caso de um empreendimento cultural, por exemplo, uma companhia de dança ou teatro, ou ainda um grupo musical,
um indivíduo já possui em sua trajetória um contato maior com a atividade artística, seja porque essa área foi bastante estimulada na sua infância ou ainda porque seus familiares atuaram nessa área. O fato é que o indivíduo sofreu influências que despertaram um interesse particular por determinado objeto. Para aprofundar-se em sua ideia, ainda em construção, o futuro empreendedor procura pessoas e informações para aprimorá-la, testá-la e verificar se é um bom negócio. Pesquisa sobre o assunto, participa de feiras, eventos. Ao obter tais informações, o empreendedor molda sua ideia inicial, agregando novas características, descobrindo ou inventando novos processos de produção e de comunicação. Prosseguindo em sua busca, vai chegar um momento em que encontrará a forma final do produto e já saberá como levá-lo até as pessoas. Mas para isso, precisa trabalhar intensamente, sempre voltado para os resultados. Jacques Fillon chama isso de energia. O empreendedor deve ser autônomo, confiante. Precisa acreditar que pode mudar as coisas, que é capaz de convencer as pessoas sobre a importância de sua ideia. Enfim, deve saber persuadir terceiros a ajudá-lo na realização de seu sonho. E essas características são fundamentais para você, futuro empreendedor cultural. Ao criar seu projeto cultural, você precisa conhecer bem o trabalho que se propõe a realizar. Precisa acreditar nele e convencer os potenciais apoiadores de que sua ideia é importante e trará benefício para aqueles que receberem esses resultados. Essa capacidade de persuasão é o que Fillon chama de liderança. Para liderar, é preciso ter conhecimento profundo do segmento em que irá atuar e a capacidade de gerir o empreendimento, manter sua organização e controlar as diversas atividades administrativas, financeiras e de pessoal. Apesar de o empreendedorismo ser visto normalmente como um fenômeno individual, trata-se de algo que, para gerar bem-estar social, tem que ser um fenômeno coletivo. Assim, o sonho individual é fortemente determinado pelos valores da cultura a que pertence o sonhador. Nesse sentido, dizemos que os sonhos individuais são influenciados pelos sonhos coletivos. O sonho coletivo pode ser definido como a imagem que uma comunidade constrói de si, do futuro, a partir da convergência das múltiplas imagens dos seus integrantes na própria comunidade. Em contrapartida, comunidades que não geram autoestima coletiva não constroem valores compatíveis com suas raízes e adequados à sua própria evolução. Não elegem o coletivo como objeto central das construções humanas, sociais e econômicas. Confundem individualidade com individualismo e perdem a capacidade de se indignar diante das desigualdades sociais. Provavelmente, essas sociedades continuarão a produzir em seus integrantes a capacidade de construir sonhos voltados para a conquista e proteção de espaços e poderes diferenciados e para a preservação das divisórias sociais que garantem as conquistas individuais. Pode-se dizer que os empreendedores dividem-se entre aqueles para os quais o sucesso é definido pela sociedade e aqueles que têm uma noção interna de sucesso. Não há nenhum estudo que diga que um ou outro tenha mais sucesso, mas aqueles que têm uma noção interna de sucesso têm mais facilidade em alcançar a autorrealização. Você deve estar se perguntando, mas por que é preciso estudar empreendedorismo? De acordo com Fernando Dolabella, a maioria das pequenas e médias empresas vão à falência pouco depois de abertas e por falta de conhecimento de seus criadores. E quando digo empresa, estou me referindo também aos empreendimentos culturais. Conforme a autora Tânia Maria Vidigal Limeira, essas organizações integram o setor das indústrias criativas e vêm adquirindo crescente importância como recurso para o desenvolvimento social e econômico, especialmente de países emergentes, como o Brasil. Ainda assim, pouco se tem refletido sobre a formação de empreendedores culturais, que são aqueles profissionais capacitados a criar, organizar, gerenciar e desenvolver seus empreendimentos de modo sustentável, em lugar da excessiva dependência do Estado ou de patrocinadores privados. Ao longo de nossas aulas, falei com vocês sobre as possibilidades de financiamento de projetos culturais, mas sempre partindo da iniciativa estatal. Ou seja, atualmente, as oportunidades de desenvolvimento de um projeto cultural estão associadas aos incentivos de órgãos públicos, sem os quais não seria possível realizá-lo.
Isso ocorre porque não há difusão de uma cultura empreendedora ao longo de nossa formação, muito menos voltada para a cultura. Os investimentos culturais não são vistos como prioridade. Nesse sentido, torna-se inviável para o indivíduo dedicar-se exclusivamente a trabalhos de cunho cultural. O tratamento dado à cultura no Brasil segue o movimento contrário dos países desenvolvidos, onde a cultura está sendo crescentemente dirigida como um recurso para a melhoria sociopolítica e econômica das populações. Esse processo gerou para a esfera cultural um protagonismo maior do que em qualquer outro período da história moderna. Esse processo pode ser percebido a partir da observação do número de projetos referentes à cultura e desenvolvimento local em órgãos internacionais, como a Unesco, o Banco Mundial e as várias fundações internacionais. Para conseguir o investimento dessas agências, é preciso que o proponente demonstre que seu projeto trará também algum resultado social. A área cultural engloba um conjunto diversificado de empresas, organizações, instituições e profissionais que realizam atividades de criação, produção, comercialização, distribuição, difusão e preservação de bens e serviços culturais. Os criadores culturais ou artistas são aqueles que fazem da criação sua atividade básica e precisam de recursos para poderem se dedicar à sua obra. Em qualquer organização cultural, o artista tem um papel central, sem o qual não haveria empresa cultural. O ato de criação artística é independente das empresas e praticado em completa solidão, principalmente no caso das artes visuais e da literatura. Para Tânia Maria Vidigal, os criadores podem ser agrupados em várias categorias com relação à obra produzida. Os artistas como dramaturgos, coreógrafos, compositores, escritores, pintores, desenhistas, escultores, figurinistas, coreógrafos, os intérpretes como atores, dançarinos, cantores, os artesãos, os produtores que dirigem a equipe de produção e os diretores artísticos, que mobilizam e apoiam outros criadores na produção de sua obra. Existe ainda as figuras do administrador cultural, do agente cultural e do mediador cultural. O administrador é o mediador entre o produtor cultural, o público, o Estado e o empresário cultural. Assim, o administrador é aquele que procura os meios de viabilizar a produção, enquanto o produtor cultural é o artista propriamente dito. O agente cultural é que trabalha na área da difusão, atuando junto ao público, organizando exposições, mostras e palestras. Já o mediador cultural é aquele que exerce a aproximação entre o indivíduo, os grupos de indivíduos e as obras de cultura. Alguns autores explicam que no Brasil há uma ausência de formação de gestores culturais. Entre os motivos estão a submissão à lógica de mercado e a fragilidade das políticas culturais do Estado. Em outras palavras, não existe um sistema de formação e aproveitamento desses profissionais. Por conseguinte, aqueles que pretendem atuar no segmento traçam seus próprios caminhos. Assim, o termo gestor cultural engloba as atividades de direção, coordenação de programas e projetos culturais ou mesmo a gestão específica de espaços e grupos artísticos. Assim, as funções de produtor e gestor cultural, apesar de diferentes, acabam se confundindo. O conceito de empreendedorismo cultural estabelece uma relação entre dois outros conceitos, o de empreendedor e o de cultura. Ele surge na década de 80, em um artigo de Paul DiMaggio, autor que discute o papel do empreendedor na formação e sustentação de organizações culturais sem fins lucrativos. Esse autor identificou 3 tipos de organizações culturais. São elas: as organizações estruturadas empresarialmente com finalidade de lucro se sustentam por meio de receitas oriundas do público que frequenta espetáculos e produções. As organizações sem fins lucrativos, que se sustentam por meio de doações privadas e subsídios estatais, e os pequenos grupos de artistas e produtores, que se organizam de modo voluntário e temporário para a realização de um espetáculo ou produção cultural, e que se sustentam precariamente com o trabalho não remunerado de seus integrantes, pequenas doações e contribuições do público e do Estado.
As organizações em moldes empresariais não são o modelo predominante no setor cultural. Em números, predominam as organizações sem fins lucrativos ou os pequenos grupos de artistas amadores, o que se reflete na dinâmica de gestão. Essas organizações não seguem as normas e padrões comuns à maioria das empresas. Diferem-se na estrutura, na influência de valores não comerciais e nas relações humanas que se estabelecem. O trabalho criativo pode ser desenvolvido por um indivíduo ou por uma diversidade de artistas, que atuam em projetos de duração definida, desempenhando várias tarefas simultaneamente. O que diferencia um artista de um empreendedor cultural é que o primeiro está focado apenas na criação e produção cultural, enquanto o segundo expande suas atividades ao longo da cadeia produtiva, preocupando-se com a distribuição e venda do produto cultural. Quanto à geração de valores da cadeia produtiva, estão dispersos em uma rede diversificada de profissionais e microempresas, especializadas nas diversas atividades de processos de criação, produção e distribuição de conteúdos criativos. Portanto, as organizações culturais não apresentam estruturas hierarquizadas, mas sim em redes. Os empreendedores culturais são capazes de unir e conectar, de maneira muitas vezes inovadoras, diferentes atores e recursos dispersos no mercado e na sociedade, agregando valor à atividade produtiva. Possuem ainda a habilidade de operacionalizar acordos entre as partes interessadas, tais como o criador, o investidor, os distribuidores, bem como de garantir a cooperação de agências governamentais e de manter relações bem-sucedidas com os trabalhadores e com o público. No que se refere à natureza dos produtos gerados, estes são portadores de valor simbólico e conteúdo estético, o que introduz uma relação diferente com o mercado. Além do contexto econômico e social, que favorece a permanência dessa relação diferente com a atividade cultural, os profissionais do segmento mantêm a visão de que sua atividade é governada por princípios diferentes daquele da economia de mercado. Por isso, acreditam que a adoção de uma postura empresarial significaria a perda da identidade de seu projeto artístico-cultural. Dessa forma, as tentativas de algumas agências de fomento de impor uma organização mais rígida sobre a definição de tarefas e a carga horária de trabalho dos produtores têm se mostrado bastante problemática. Essa proposta, embora se apresente como uma possibilidade de gerar crescimento e solidificação para as organizações, podem também representar a descaracterização da atividade cultural. Assim, no Brasil, as dificuldades e os riscos associados aos empreendimentos culturais fizeram com que as organizações ou grupos de artistas se habituassem à prática de garantir antecipadamente a cobertura de seus custos de produção, por meio de recursos públicos diretos ou de incentivos, conforme falamos ao longo de nossa disciplina. Com isso, pouca importância tem sido atribuída ao desenvolvimento de competências necessárias para gerir o empreendimento de modo que este gere um fluxo de receitas constante e autônomo, visando sustentação a médio e a longo prazos. Há, no entanto, uma parte do setor cultural que está voltada para a geração de renda e de trabalho. Para esses grupos, eficiência administrativa, comercial e mercadológica é essencial e, para tanto, investem na capacitação e especialização de seus envolvidos, para que estes estejam em sintonia com as especificidades da dinâmica da produção e gestão cultural e com o perfil empreendedor necessário à continuidade de seus trabalhos. O empreendedor cultural é a pessoa que tem a capacidade de identificar oportunidades de negócios nas áreas da cultura, lazer e entretenimento, bem como desenvolvê-las de modo lucrativo e sustentável. Ele se diferencia do produtor ou gestor cultural em vários aspectos. É o criador do negócio, como proprietário ou investidor, assume integralmente os riscos e é responsável pela busca de recursos econômico-financeiros. As próprias mudanças nas relações de trabalho exigem uma postura diferente daqueles que pretendem se manter no mercado cultural. Fernando Dolabella chama a atenção para a figura do mentor, para aqueles que desejam desenvolver uma ideia, mas ainda não detêm conhecimento suficiente sobre o assunto ou estão inseguros. O que é o mentor? É um empreendedor experiente que atua como conselheiro para o novo empreendedor. É uma espécie de consultor em todas as fases de sua elaboração.
Será um crítico e um parceiro para discussões, indicará fontes de informações e poderá introduzir o novo empreendedor em uma de suas redes de relações. O mentor deve ser um empresário que não seja concorrente. Quanto mais experiente, melhor. É muito bom que seja do mesmo ramo, mas isso não é indispensável. O que importa é a vivência no campo em que se pretende atuar. Ele não deve funcionar como um solucionador de problemas, mas apenas como alguém que possa auxiliar na formulação das perguntas corretas. O emprego dá lugar a novas formas de participação, onde os profissionais tenham visão global do processo, que saibam identificar e satisfazer as necessidades do público. A tradição do nosso ensino não é mais compatível com a organização da economia atual, pois está distante dos sistemas de suporte, ou seja, empresas ou órgãos públicos, financiadores, associações de classes, entidades das quais os pequenos empreendedores dependem para sobreviver. Mesmo para aqueles que serão empregados, exige-se um alto grau de empreendedorismo. É comum também aos empreendedores culturais fazerem segredos das suas ideias, por medo de serem copiados e de surgirem novos concorrentes em um mercado tão pequeno e disputado. O que é um grande engano. É importante que a ideia seja discutida, criticada, torne-se conhecida. As ideias são diferentes das oportunidades e nascem no interior das pessoas. A mesma ideia pode significar um negócio promissor para uma pessoa, enquanto para outra talvez permaneça como uma simples ideia. Você pode recorrer ainda à proteção dos direitos do seu produto, por meio de registro. É uma forma de criar barreiras à concorrência, tornando seu produto único e pioneiro. Existem algumas estratégias para estimular o surgimento e o desenvolvimento de boas ideias, como a pesquisa de projetos já existentes, leitura de livros e materiais que se tratem do assunto de seu interesse, visite feiras e exposições, mantenha contato com os profissionais do segmento, busque por ideias que deram certo e observe os mecanismos utilizados para isso. Conheça-se enquanto consumidor de bens e serviços culturais, o que você aprecia e por que aprecia. Busque o apoio e a participação de outras pessoas em sua ideia. Assim, é possível aproveitar as habilidades do outro em benefício dos dois. Conheça os problemas e as demandas sociais do local em que está inserido. Isso pode ajudá-lo a transformar esses problemas em boas oportunidades para si e para o meio social. As oportunidades apresentam-se como atraentes, duráveis e possuem um momento certo para serem aproveitadas. Por si só, não garantem sucesso. Tudo dependerá do empreendedor. A história mostra que o acaso também tem tido papel fundamental nas descobertas. A observação do ambiente, de maneira ampla, o conhecimento do assunto tratado e a mente aberta para perceber o novo são fatores que contribuem para que um número maior de ideias flua. Estar atento aos indícios e fatos que surgem é possibilitar o enriquecimento das ideias, podendo utilizá-las sozinhas ou agrupadas com outras, ou ainda transformando-as. Pode-se afirmar que a liberdade de pensar sem críticas ou censuras e a disposição de alterar o curso do trabalho quando se descobre algo interessante conduzirão a maior qualidade das ideias e na escolha destas. A educação empreendedora tem por objetivo desenvolver, tornar disponível para uso potencial já presente na espécie humana, o espírito empreendedor. O apoio ao empreendedorismo e o aumento da dinâmica empreendedora de um país deveriam ser prioridades em qualquer política ou ação governamental que tenha por objetivo promover o desenvolvimento econômico. Na metodologia de ensino do empreendedorismo, são os próprios estudantes que geram o conhecimento representado pela concepção e pelo projeto de sua empresa. Essa metodologia reproduz na sala de aula a forma como o empreendedor aprende na realidade, em seu empreendimento, solucionando problemas, trabalhando e criando sob pressão, interagindo com os pares e outras pessoas, promovendo trocas com o ambiente, aproveitando oportunidades, copiando outros empreendedores, aprendendo com os próprios erros. Diferentemente do aprendizado nas áreas em que se busca a resposta certa, a grande virtude do empreendedorismo é a capacidade de formular as perguntas pertinentes, que geralmente não apontam para uma só resposta certa, mas para vários caminhos e diferentes alternativas.
É comum atribuir o sucesso das pessoas à intuição, o que pode ser pertinente, mas é comum identificar a intuição como um dom, algo que alguns têm e outros não. A boa notícia é que, na verdade, a intuição pode ser adquirida, aprendida. Mas o que é a intuição? Intuição não é um talento misterioso, é consequência direta do treinamento e das experiências que foram estocadas como conhecimento. A criatividade surge durante o processo de solução de problemas, que por sua vez depende do conhecimento. O que sugere que trabalho e persistência representam uma grande parte dos ingredientes da criatividade. Por isso, não devemos nos surpreender se muitas das pessoas criativas são viciadas em trabalho. O fracasso dos empreendedores está quase sempre associado à dificuldade de mudar de ideia, de aprender com os erros e buscar novas alternativas. O indivíduo preocupa-se mais em refazer os passos do que buscar conhecimento para tentar novas ideias. Alguns passos irão ajudá-los a buscar novos caminhos. Vejam só. Desenvolva atividades que lhe trazem energia. Divirta-se, imagine novas formas de fazer algo funcionar. Diga sempre posso fazer, em lugar de não posso ou talvez. O cultivo de expressões negativas podem afetar significativamente nossas ações. Qualquer coisa é possível se você acredita que pode fazê-la. Seja positivo, veja o copo meio cheio e não meio vazio. Seja insatisfeito com o jeito como as coisas estão e procure formas concretas de melhorá-las. Existem vários estudos que comprovam a eficiência das boas atitudes para o bem-estar do indivíduo. Não assuma riscos comprovadamente desnecessários. Faça da oportunidade e dos resultados a sua obsessão. Tenha orgulho das suas realizações. A figura do empreendedor é cercada por estereótipos, que muitas vezes não correspondem à realidade. Vejam só. Mitos e realidades segundo Stimon. Mito 1. Todos os empreendedores não são feitos, eles nascem. Na realidade, a capacidade criativa de identificar e aproveitar uma oportunidade vem das experiências, que podem durar anos, tempo que conduz a um reconhecimento de padrões. O empreendedor se faz por meio da acumulação de habilidades, experiências e contatos. É possível alguém aprender a ser empreendedor. Mito 2. Qualquer um pode, em qualquer tempo, começar um negócio. Na realidade, os empreendedores que reconhecem a diferença entre ideia e oportunidade pensam grande o suficiente e têm maiores chances de obter sucesso. A parte mais fácil é começar. Difícil é manter-se no mercado. Mito número 3. Empreendedores são jogadores. Na realidade, empreendedores de sucesso assumem riscos calculados, esforçam-se para que as tentativas obtenham êxito. Mito 4. Empreendedores querem benefícios só para si. Na realidade, o empreendedor busca benefícios para si, mas os resultados, de uma forma ou de outra, acabam por beneficiar o meio em que está inserido. É difícil desenvolver e manter sozinho um negócio de alto potencial. Além disso, os empreendedores de sucesso constroem uma equipe. Mito número 5. Empreendedores são seus próprios chefes e completamente independentes. Na verdade, eles estão longe de ser independentes, pois precisam prestar satisfações aos sócios, investidores, clientes, fornecedores, empregados, credores, entre outros. Mito número 6. Empreendedores trabalham mais tempo e mais duro do que gerentes em grandes empresas. No início, sim, pois o início do mercado requer muito esforço para garantir a permanência. Depois da consolidação, nem sempre é assim. Mito 7. Empreendedores experimentam grande estresse e pagam um alto preço. Na realidade, sim, embora não mais que em outras profissões. Vale lembrar que o trabalho para o empreendedor é fonte de satisfação pessoal. Mito 8. Começar um negócio é arriscado e frequentemente acaba em falência. Na realidade, os empreendedores talentosos e experientes frequentemente alcançam sucesso. Mito 9. O dinheiro é o mais importante ingrediente para se começar o negócio. Com um bom planejamento e capacidade de buscar recursos, fica mais fácil conseguir o dinheiro. Se existir talento, o dinheiro virá. Nem sempre o empreendedor que tem dinheiro vai ter sucesso.
O dinheiro é um dos ingredientes menos importantes. Mito 10. Empreendedores devem ser jovens e com muita energia. Na verdade, idade não é barreira. A idade média dos empreendedores de sucesso é de 35 anos, mas há numerosos exemplos de empreendedores de 60 anos ou mais. Mito número 11. Empreendedores buscam poder e controle sobre terceiros. O poder é mais consequência do que motivação. O empreendedor busca responsabilidade, realização e resultados. Mito número 12. Se o empreendedor é talentoso, o sucesso vai acontecer imediatamente. Raramente o negócio tem solidez em menos de 3, 4 anos ou mais. Vale lembrar, pessoal, que o desenvolvimento social é diferente de crescimento econômico. Enquanto o crescimento econômico diz respeito ao crescimento da produção de bens e serviços, o desenvolvimento social significa que as pessoas se apropriam das riquezas geradas pelo crescimento econômico. Isso é, a riqueza é distribuída. O desenvolvimento social inclui o conceito de sustentabilidade, que é a capacidade de uma comunidade melhorar a vida das pessoas. Essa concepção implica a inclusão ou acesso das massas marginalizadas. Assim sendo, tudo indica que o desenvolvimento está relacionado a outros tipos de capital. Capital humano, social, empresarial e natural, além daquele vinculado à renda, bens e serviços. Diz respeito ao desenvolvimento das potencialidades humanas. Na nossa época, significa a capacidade de gerar conhecimento, inovar, transformar conhecimento em riqueza, que são tarefas típicas do empreendedor. Daí, o empreendedorismo ser considerado o elemento do capital humano mais importante para o desenvolvimento. Capital social trata-se da capacidade apresentada pelos membros de uma comunidade de se associar e organizar em torno da solução de seus problemas e da construção de sua prosperidade social e econômica. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham aproveitado bastante os temas trabalhados nessa disciplina. Elas serão fundamentais para você que pretende investir na área cultural, sobretudo na elaboração de projetos. A princípio, pode parecer um pouco complicado, pois requer dedicação e são muitos os detalhes, mas com o tempo vocês terão facilidade para executar bem todas as etapas. E como vimos nessa última aula, qualquer pessoa pode ser empreendedora, contribuindo para seu desenvolvimento pessoal e para o ambiente social em que está inserido. Portanto, busque desenvolver suas ideias, acredite nelas, faça os devidos planejamentos e coloque em prática o que aprendeu em nosso curso. Por fim, não deixem de ler os textos disponíveis em nossa sala virtual e de postar nos fóruns todas as dúvidas. Fiquem com Deus e até mais!